A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor em Cristo, que todos vocês tenham um bom aproveito nesse resumo aí. Então aqui chegamos no livro de 2 Reis, né, como foi visto aí na semana passada. A continuação dos reis aqui de Israel. Então, hoje aqui nós começamos aqui, né, com o profeta Elias, e sempre um profeta tem um ajudante. Aqui vai ver aquele momento que Elias ascende ao céu no carro de fogo. E ele passa ali, né, a obrigação de profeta Eliseu. Então nós vamos ver aqui, e como é a obrigação de um profeta, né, sempre está ali falando, né, para as pessoas a vontade de Deus, advertindo, falando várias coisas. E nós vamos ver aqui que o povo, no 1, vemos ali que Judá ainda assim continuava ali seguindo a Deus e tudo. Agora, e o reinado de Israel longe, já prevaricado, já a fundo na idolatria, ainda complica mais com rei Acabe. Mas aqui vai ver que tantos os dois reinos se afastaram de Deus. Todos os dois reinos. A gente vai chegar aqui num ponto em que o reinado de Israel vai em cativeiro, e mais para frente o reinado de Judá também vai em cativeiro. Depois eu vou ler aqui a passagem aqui para que vocês possam ver. Então, o que a gente percebe na genealogia dos reis, tanto no primeiro reis como no livro de segundo? O que Deus quer mostrar para nós principalmente? Se a gente for parar para pensar, o povo de Israel ele foi tirado do Egito com a função de levar a mensagem sobre o conhecimento de Deus a todas as nações, a todos os povos ao redor. Porém, com o tempo ele deixou de mostrar isso. Ele, em vez de mostrar o que ele era, ele quis ser o que o povo era em redor. E é dessa mesma forma que a gente deve tomar cuidado da nossa vida. As coisas vão entrando de pouco a pouco. O povo começava a adorar uns imagens ali. Eles começavam fazendo as coisinhas que os reinos fazem em redor. Vocês lembram lá naquele capítulo de Samuel que a gente falou que não era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei? Naquele momento ali o povo estava falando assim: nós não queremos mais o domínio de Deus sobre nós queremos o domínio de um ser humano. Porque para eles era difícil, assim, na perspectiva humana. Eles queriam alguma coisa que se pudesse pegar, se pudesse ver. O Deus de Israel, o Deus que não queria ser comparado com imagens, né? De outra forma, eles queriam Deus que eles pudessem mandar neles e dominar eles e fazer eles conforme o que eles queriam. E aqui nós vai no capítulo capítulo 17. Então vamos começar aqui primeiro com a queda de Israel, né? O Reino do Norte. Capítulo 17, versículo 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que os fizeram subir da terra do Egito, debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Está vendo aí? Andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis. Os filhos de Israel fizeram contra o Senhor seu Deus o que não era reto, edificaram para si altos em todas as suas cidades, desde atalaias dos vigias até a cidade fortificada. Levantaram para si colunas, postes, ídolos em volta, todos os altos outeiros debaixo de todas as árvores frondosas. Então aqui a gente vê que eles cobiçaram aquilo que estava ao redor. Mas não era isso o propósito do povo. O propósito do povo era testemunhar sobre o Deus verdadeiro a todas as nações que estavam em redor. E eles fizeram justamente o contrário. E quando a pessoa faz isso na vida, não é que Deus vai enviar maldição para essa pessoa, Deus vai enviar pesares para essa pessoa. É porque a pessoa simplesmente rejeita a mão de Deus guiando a vida dela. E que foi o que aconteceu. Eles viram os povos ao redor, cobiçar, queria ser igual, mas ao mesmo tempo eles estavam deixando Deus de lado. E como a gente sabe, o inimigo não respeita a nossa vontade, mas Deus ele respeita o nosso livre-arbítrio. Ele não faz nada forçado na nossa vida. Para a gente ter a mão de Deus na nossa vida, primeiro ele quer que a gente permita. E foi assim uma curiosidade. O reinado de Israel acabou
E uma curiosidade que eu quero falar aqui sobre o reinado de Israel, quando ele acabou, o rei da Assíria mandou para lá povos de todas as regiões lá. E o que acontece? Deus, aquele povo não adorava a Deus, fazia coisas horríveis lá, então Deus envia leões. Vocês vão ver aqui, do 24 até o 28. E aí, depois dos leões ficar devorando aquele povo lá, Deus enviava os leões. Então, após ficar devorando aquele povo lá, Deus, o rei da Assíria, ele manda o próprio povo de Israel que estava em cativeiro lá para ficar lá. E nisso surge os samaritanos, vai para vocês verem. Porém, cada nação fez ainda os seus próprios deuses nas cidades em que habitavam, os puseram nos santuários dos altos que os samaritanos tinham feito. Então, Samaria, por isso aqui quando a gente vai ver lá nos evangelhos, essa mistura meio de samaritano, a samaritana é uma mistura de povos que foram do cativeiro, voltaram para lá e se misturaram com todo tipo de gente, todo tipo de culto lá. E assim por isso que os judeus não gostavam dos samaritanos, sendo que provavelmente eles eram do mesmo povo. E aqui, no final aqui, no capítulo 20, Judá ainda resiste muito tempo e tudo, mas também acaba cedendo e depois Deus dá aquilo que eles mais queriam, que era servir as nações ao redor, de tanto eles quererem, né, ser parecido. E olha aqui, 25, verso 8, isso. No 7º dia do 5º mês, no ano 1/19 de Nabucodonosor, rei de Babilônia, Nibuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei de Babilônia, veio a Jerusalém, queimou a casa do Senhor, a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todos os edifícios importantes. Então, o povo não queria ser igual às nações em redor. Então Deus tirou sua mão. E o que eu quero deixar aqui para nós hoje? Para a gente tomar cuidado nas nossas vidas, irmãos, porque nunca podemos cobiçar as coisas ao redor que são erradas. Temos a tendência de ver o que está ao redor, mas não reconhecer aquilo que Deus faz diariamente nas nossas vidas. Vocês vão ver que os livros de reis são isso. Deus envia bênçãos, envia grandezas, mas o povo rejeita tudo isso e começa a querer ser igual ao povo ao redor. Que você possa aproveitar aí o resumo deste livro. Fiquem com Deus e um abraço.